Meu pai vai morrer em 3 dias. Foi isso que o médico disse olhando nos meus olhos, sem piedade, sem rodeios. 3 dias. 72 horas. E eu ali, paralisado no corredor frio daquele hospital, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Deixa eu te contar essa história desde o começo. Porque o que aconteceu depois? Ninguém estava preparado para ver. E se você acredita em milagres, fica comigo até o final, porque o que eu vivi vai te arrepiar da cabeça aos pés. Meu pai sempre foi meu herói. Sabe aquele tipo de homem que acorda às 5 da manhã todo dia, que nunca reclamou da vida, que criou 4 filhos com o suor do próprio rosto? Esse era ele. Pedreiro de profissão, gigante de coração. 68 anos de vida. 50 deles carregando peso nas costas, construindo casas para os outros, enquanto a nossa era humilde, pequena, mas cheia de amor. Ele nunca adoeceu. Nunca, em toda a minha vida, nunca vi meu pai ficar de cama, tomar remédio, reclamar de dor. Era forte como um touro, dizia minha mãe. Indestrutível, a gente acreditava. Até aquela manhã de terça-feira. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era minha irmã. A voz tremendo tanto que mal conseguia entender o que ela dizia. Pai tinha desmaiado na obra. Ambulância. Hospital. Venha rápido. Larguei tudo e corri. O trânsito nunca me pareceu tão lento. Cada semáforo vermelho era uma eternidade, e meu coração batia tão forte que o sentia nas têmporas, na garganta, no peito inteiro. Rezei no caminho todo, promessas, súplicas, negociações com Deus. Quando cheguei no hospital, minha família inteira estava lá. Minha mãe sentada numa cadeira de plástico, o rosto marcado por lágrimas que ela nem tentava mais esconder. Meus irmãos andando de um lado pro outro, perdidos, assustados. E eu me juntei a eles naquela agonia, naquela espera que parecia durar séculos. 3 horas depois, o médico saiu. E foi aí que meu mundo desmoronou. Câncer. Avançado. Espalhado. Pulmões, fígado, ossos. Como ele não sentiu nada antes? Como um homem tão forte escondeu uma doença tão devastadora? O médico explicou que meu pai era do tipo que aguentava dor calado, que provavelmente vinha sentindo sintomas há meses, mas ignorava, trabalhava, fingia que estava tudo bem, porque era assim que ele era. Nunca quis dar trabalho, nunca quis preocupar ninguém. E agora era tarde demais. 3 dias, o médico repetiu. Talvez 4. Se tivermos sorte, o corpo dele está fraco demais. Podem entrar para se despedir. Se despedir. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença de morte. Como eu ia me despedir do meu pai? Como eu ia dizer adeus para quem me ensinou a andar, a falar, a ser homem? Entramos no quarto. Um por um, ele estava lá, deitado naquela cama branca, conectado a tubos e máquinas, e pela primeira vez na vida, meu pai parecia pequeno, frágil, humano demais. Ele abriu os olhos quando me viu e tentou sorrir. Aquele sorriso torto que eu conhecia desde criança. Aquele jeito dele de dizer que estava tudo bem mesmo quando não estava. E eu desmoronei. Me ajoelhei do lado da cama, segurei a mão dele, calejada, forte ainda, e chorei como uma criança. Não consegui falar nada. Não precisava. Ele apertou minha mão e sussurrou com a voz fraca. Mas antes de eu te contar o que ele disse, deixa o like aí. Porque essa história vai te fazer acreditar que milagres acontecem quando a gente menos espera. Ele apertou minha mão com uma força que eu não imaginava que ele ainda tivesse e sussurrou. Não chora por mim, filho. Eu já vivi mais do que merecia, mais do que merecia. Como ele podia dizer isso? Um homem que passou a vida inteira se sacrificando, trabalhando até os ossos ficarem doloridos, acordando antes do sol e voltando para casa quando já era noite, só para colocar comida na nossa mesa. Saí daquele quarto destruído. Minha mãe ficou lá com ele, sentada naquela cadeira desconfortável, segurando a mão dele e rezando baixinho. Ela sempre foi de fé inabalável, católica devota, daquelas que nunca faltava uma missa, que tinha um terço sempre na bolsa, que acreditava que Deus tinha um plano para tudo. Mas eu estava com raiva. Raiva de Deus, raiva do mundo, raiva da injustiça de tudo aquilo. Porque meu pai não merecia isso. Ele não merecia morrer assim.
De repente, sem tempo para se despedir direito, sem tempo para ver os netos crescerem, sem tempo para descansar, depois de uma vida inteira de trabalho. Passei aquela noite inteira acordado, andando pelos corredores do hospital, tomando café ruim da máquina, olhando pela janela para a cidade lá embaixo, que seguia sua vida normal, indiferente à minha dor. No dia seguinte, quinta-feira, o segundo dia do prazo fatal, algo estranho aconteceu. Eu tinha ido para casa tomar banho, tentar comer alguma coisa, mas não conseguia. Tudo me dava náusea. Tudo me lembrava dele. A cadeira onde ele sentava para assistir jornal. A xícara de café dele na pia. As botas de trabalho na porta. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atende sem pensar, e uma voz de mulher idosa perguntou: "É o filho do João?" João era meu pai. Confirmei, confuso. E ela continuou: "Meu nome é Dona Carmen. Seu pai construiu minha casa há 20 anos. Acabei de saber que ele está doente. Posso ir visitar?" Fiquei sem palavras. 20 anos. Como ela ficou sabendo? Mas dei o endereço do hospital e desliguei. Ainda processando aquela ligação estranha. Uma hora depois, Dona Carmen chegou. Uma senhora pequenina, cabelos brancos, 80 e poucos anos, mas com olhos vivos, cheios de luz. Ela entrou no quarto do meu pai, e quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela segurou a mão dele e disse: "Venha agradecer. João, a casa que você construiu para mim abrigou minha família por 2 décadas. Meus filhos cresceram lá. Meus netos nasceram lá. Você não construiu só paredes. Você construiu memórias." E foi aí que algo começou a mudar. Porque Dona Carmen não foi a única, naquela tarde. Mais 3 pessoas apareceram. Pessoas que meu pai tinha ajudado ao longo da vida. Um senhor que ele tinha dado carona numa tempestade há 15 anos. Uma moça que ele tinha ensinado a trocar um pneu furado na estrada. Um rapaz que ele tinha ajudado a conseguir o primeiro emprego. Histórias que eu nunca tinha ouvido. Bondades que ele nunca tinha mencionado. Porque meu pai não fazia o bem para ser lembrado. Ele fazia porque era assim que ele era. E cada pessoa que entrava naquele quarto trazia gratidão, trazia amor, trazia luz para um lugar que só tinha tristeza. À noite, quando todos já tinham ido embora, sentei ao lado da cama dele. Ele estava dormindo, a respiração fraca, irregular, os aparelhos apitando num ritmo que parecia cada vez mais lento. Segurei a mão dele e pela primeira vez em anos, rezei de verdade. Não pedi cura. Não pedi milagre. Só pedi tempo. Mais um dia. Mais uma conversa. Mais uma chance de dizer tudo o que eu nunca tinha dito. E foi naquele momento, às 11h30 da noite, que algo impossível aconteceu. Mas antes de eu te contar o que foi, já se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre vida, morte e fé. Às 11h30 da noite, com o hospital mergulhado naquele silêncio pesado que só existe de madrugada, meu pai abriu os olhos. Não foi uma abertura comum. Foi como se ele tivesse acordado de um sonho profundo, os olhos claros, focados, vivos de um jeito que eu não via desde antes da internação. Ele me olhou e sussurrou: "Filho, eu tive um sonho." Meu coração apertou. Eu tinha lido em algum lugar que antes de morrer, as pessoas às vezes têm sonhos vívidos, visões, despedidas silenciosas do mundo. Será que era isso? Será que era o começo do fim? Mas ele continuou, e sua voz, apesar de fraca, tinha uma certeza que me assustou. "Sonhei com sua avó, minha mãe. Ela estava num jardim cheio de flores brancas, e ela me disse que ainda não era a minha hora. Ela disse que eu tinha uma missão a cumprir. Uma última missão. Eu não sabia o que dizer. Minha avó tinha morrido quando eu era criança. Meu pai adorava ela. Falava dela com uma saudade que nunca cicatrizava completamente. Ele apertou minha mão e continuou. Ela me disse para eu te contar uma coisa que nunca te contei. Uma coisa que guardei por anos, porque tinha vergonha, porque achava que você ia me julgar." Meu coração disparou. Que segredo era esse? O que meu pai, o homem mais honesto que eu conhecia, poderia ter escondido? Quando eu tinha 20 anos, ele começou, devagar, escolhendo cada palavra. "Eu estava desempregado. Sua mãe estava grávida de você. A gente não tinha nada. Nada mesmo. Passamos 3 dias sem comer.
Eu tinha tanta vergonha que não conseguia pedir ajuda. Ele fez uma pausa, a respiração ofegante, e eu vi uma lágrima descer pelo rosto dele. Uma noite, desesperado, eu fui até uma padaria. O dono já tinha fechado, mas tinha pães na vitrine. E eu pensei em quebrar o vidro, em roubar, só para levar comida para sua mãe. Para você que ainda estava na barriga dela. Eu estava em choque. Meu pai, pensando em roubar, mas ele continuou. Fiquei ali parado na frente daquela padaria por 1 hora, chorando, rezando, pedindo um sinal. E foi quando um homem apareceu do nada. Um senhor baixinho, de terno surrado, e ele me perguntou se eu estava bem. Contei para ele. Contei tudo. A vergonha, a fome, o desespero. E sabe o que ele fez? Ele tirou a carteira. Me deu dinheiro suficiente para 1 semana de comida e disse: "Isso não é esmola, é um empréstimo de Deus. Quando você puder, passe adiante." Eu nunca esqueci aquele homem. E desde aquele dia, sempre que eu podia, eu ajudava alguém. Não importava se era uma carona, uma comida, um trabalho. Eu passava adiante. Porque alguém me salvou quando eu mais precisava. Eu estava sem palavras. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu nem tentava escondê-las. E sabe qual é a missão que sua avó disse que eu ainda tenho que cumprir? Ele perguntou, os olhos fixos nos meus. Ensinar você a passar adiante. Porque a corrente do bem não pode parar. Nunca. Naquela noite, eu fiquei ali, segurando a mão dele, e pela primeira vez senti que talvez, só talvez, aqueles 3 dias não fossem uma sentença. Talvez fossem uma chance. Uma chance de aprender, de entender, de me transformar. Mas o que aconteceu na manhã seguinte, sexta-feira, o terceiro e último dia do prazo, foi algo que a medicina não consegue explicar até hoje. Sexta-feira amanheceu cinza. Chovia lá fora, aquela chuva fina e persistente que parecia querer lavar a cidade inteira. Eu não tinha dormido. Passei a noite ao lado do meu pai, ouvindo a respiração dele, contando cada inspiração como se fosse a última. O médico entrou às 7 da manhã. O mesmo que tinha dado a sentença de morte 3 dias atrás. Ele olhou para os aparelhos, checou os sinais vitais. E franziu a testa. Isso é estranho, ele murmurou. O que? Perguntei, levantando da cadeira num pulo, o coração já disparado. Ele deveria estar pior. Muito pior. Mas os sinais estão estáveis. Estáveis? Como assim estáveis? O médico pediu exames urgentes. Raio-X, sangue, tudo. E enquanto esperávamos os resultados, mais pessoas começaram a chegar. Pessoas que tinham ouvido falar. Vizinhos, antigos colegas de trabalho. Gente que meu pai tinha ajudado ao longo dos anos e que de alguma forma souberam que ele estava ali, lutando entre a vida e a morte. O quarto que era para ser um lugar de despedida se transformou numa celebração antecipada. Flores, orações, abraços, histórias. Uma senhora trouxe um terço benzido em Aparecida. Um senhor trouxe uma foto de Santo Expedito. Uma criança, neto de alguém que meu pai tinha ajudado, desenhou um coração vermelho num papel amassado e deixou no criado mudo. E meu pai, que deveria estar agonizando, estava acordado. Fraco, sim, pálido. Sim, mas acordado. Presente. Sorrindo. Às 2 da tarde, o médico voltou com os resultados dos exames, e quando ele abriu a boca para falar, eu vi algo que nunca tinha visto no rosto dele. Espanto. Eu não sei como explicar isso, ele disse, mostrando as chapas do raio-X. Mas os tumores diminuíram. Como assim diminuíram? Minha mãe perguntou, levantando da cadeira. As mãos tremendo. Diminuíram. Significativamente. Isso não faz sentido. Não com um câncer nesse estágio. Não em 3 dias. O médico continuou, e eu vi que ele estava genuinamente confuso, quase perturbado. Eu preciso fazer mais exames. Isso pode ser um erro dos aparelhos. Uma falha técnica. Mas se não for, se isso for real, ele não terminou a frase. Não precisava. A gente sabia o que ele estava pensando. Milagre. A palavra que ninguém ousa dizer num hospital. A palavra que a ciência não aceita. Mas a palavra que estava escrita no rosto de cada pessoa naquele quarto. Minha mãe caiu de joelhos. Literalmente. Ali mesmo. No chão frio daquele quarto de hospital,
e começou a rezar em voz alta, agradecendo, chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo. Meus irmãos se abraçaram. Eu fiquei paralisado olhando para o meu pai, que me olhava de volta com aquele sorriso torto. E ele sussurrou. Só para mim ouvir. Sua avó estava certa. Mas calma. Porque a história não termina aí. E o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais impressionante. Deixa o like, se você está sentindo essa história com o coração, porque a melhor parte ainda está por vir. Nos dias seguintes, enquanto meu pai permanecia internado em observação, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas que tinham visitado ele começaram a espalhar a história. E não só a história da recuperação improvável, mas principalmente as histórias das bondades que ele tinha feito ao longo da vida. No domingo, 2 dias depois do terceiro dia, a sala de espera do hospital estava cheia, não de pacientes, de pessoas que queriam conhecer o homem que estava desafiando a medicina. Um jornal local pediu a entrevista. Uma rádio católica queria fazer uma matéria. A enfermeira-chefe disse que, em 30 anos de profissão, nunca tinha visto nada igual. Mas o que mais me impactou foi uma tarde de segunda-feira, quando um homem alto, de terno escuro, apareceu na porta do quarto. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, postura ereta. E quando ele viu meu pai, seus olhos se encheram de lágrimas. O senhor não me conhece, ele disse, a voz embargada. Mas o senhor salvou minha vida há 30 anos. Meu pai franziu a testa, confuso. Não me lembro. O homem sorriu. O senhor não ia se lembrar mesmo. Foi numa madrugada, numa estrada deserta. Eu tinha batido o carro, estava ferido, sangrando. O senhor parou, me socorreu, me levou para o hospital. E quando eu acordei, o senhor já tinha ido embora. Nem seu nome eu soube. Ele fez uma pausa e continuou. Levei anos para encontrar o senhor. Perguntei em hospitais, em oficinas, segui pistas. E quando finalmente descobri quem era, soube que o senhor estava aqui. Vim agradecer. E vim retribuir. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para minha mãe. Dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro. Suficiente para pagar todos os tratamentos, todas as contas do hospital, tudo. Minha mãe tentou recusar. Mas o homem não aceitou. O senhor João me ensinou que bondade se multiplica. Agora é minha vez de multiplicar. E foi naquele momento que eu entendi o que estava acontecendo. Não era só um milagre médico. Era um milagre humano. Cada bondade que meu pai tinha plantado ao longo da vida estava voltando, como sementes que ele tinha jogado sem esperar colheita, mas que brotaram mesmo assim. Nas semanas seguintes, enquanto meu pai se recuperava de forma que os médicos chamavam de estatisticamente impossível, nossa família foi inundada de ajuda. Pessoas traziam comida, ofereciam carona, pagavam contas, rezavam, compartilhavam esperança. E eu, que tinha passado aquela primeira noite com raiva de Deus, agora entendia. Deus não tinha abandonado meu pai. Deus tinha usado meu pai a vida inteira para espalhar bondade. E agora estava usando a cura dele para nos ensinar que amor é a força mais poderosa do universo. Um mês depois, meu pai recebeu alta. Os médicos ainda estavam confusos, fazendo estudos, tentando entender. Mas para nós, não tinha o que entender. Era fé. Era bondade. Era milagre. Na saída do hospital, uma multidão esperava. Gente que a gente nem conhecia. Aplaudindo. Chorando. Celebrando. E meu pai, ainda fraco mas de pé, acenou para todos e disse a frase que mudou minha vida. Não me aplaudam. Aplaudam a bondade. Porque foi ela que me salvo. E é ela que vai salvar todos vocês também. Mas espera. Porque tem um detalhe dessa história que eu ainda não te contei. Um detalhe que só descobri meses depois. E que vai te fazer ver tudo de uma forma diferente. 3 meses depois da alta do meu pai, quando ele já estava em casa, recuperado, voltando aos poucos à rotina, eu recebi uma ligação. Era do hospital, mais especificamente, da assistente social que tinha acompanhado o caso dele. Ela pediu para conversar pessoalmente. Disse que tinha descoberto algo importante. Fui até lá no dia seguinte, curioso, meio apreensivo. O que ela poderia ter descoberto? Ela me recebeu numa sala pequena, cheia de arquivos.
e colocou uma pasta velha na minha frente. Eu estava organizando arquivos antigos, ela explicou, e encontrei isso. Abri a pasta e dentro tinha fichas médicas antigas. Muito antigas. De 40 anos atrás. E no topo da primeira ficha, um nome que me gelou o sangue. Maria Santos. Minha avó. O que é isso? Perguntei. Sem entender. Ela respirou fundo. Sua avó foi internada neste hospital em 1985. Ela tinha câncer avançado. Os médicos deram 3 dias de vida para ela também. Meu coração parou. 3 dias? Mas tem mais. A assistente social continuou, virando as páginas. Sua avó teve uma recuperação inexplicável. Idêntica à do seu pai, os tumores diminuíram. Ela viveu mais 20 anos depois disso. Eu estava em choque. Como isso era possível? E tem uma anotação aqui. Ela apontou para uma linha escrita à mão no canto da ficha, que me chamou a atenção. Diz: paciente relatou sonho com falecido marido, dizendo que ainda tinha missão a cumprir. Minha avó tinha sonhado com meu avô, assim como meu pai tinha sonhado com ela. A mesma história. A mesma missão. Passando de geração em geração. Você entende o que isso significa? A assistente social perguntou, os olhos brilhando. Bondade é hereditária. Não geneticamente, mas espiritualmente. Seu avô ensinou sua avó. Sua avó ensinou seu pai. E seu pai está ensinando você. Saí daquele hospital atordoado. Dirigi sem rumo por horas, processando tudo aquilo. Não era coincidência. Não era só sorte. Era algo maior. Era uma corrente que vinha de décadas, de gerações, de escolhas diárias de fazer o bem. Quando cheguei em casa, meu pai estava no quintal, regando as plantas. Ele estava mais magro, mais devagar, mas estava vivo. Gloriosamente vivo. Sentei do lado dele e contei tudo. Sobre a pasta, sobre a avó, sobre a conexão impossível entre as duas histórias. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, sorriu daquele jeito dele. Eu sempre soube que minha mãe tinha tido um milagre. Ela me contou quando eu era jovem. E ela me fez prometer que eu ia continuar o legado. Passar bondade adiante. Sempre. Por que você nunca me contou? Perguntei, a voz embargada. Por que milagres não se contam? Milagres se vivem. E agora é sua vez de viver. Naquela noite, sozinho no meu quarto. Tomei uma decisão. Eu ia fazer tudo diferente dali para frente. Eu ia viver cada dia como meu pai viveu. Como minha avó viveu. Ajudando. Servindo. Amando. Não por obrigação. Não por medo de Deus. Mas porque eu tinha visto com meus próprios olhos que bondade não morre. Ela se multiplica. Ela volta. Ela cura. E 4 meses depois, algo aconteceu que confirmou que eu estava no caminho certo. Mas deixa eu te contar isso direito. Porque o que veio depois foi a prova final de que milagres existem. 4 meses depois da recuperação do meu pai, eu estava voltando do trabalho quando vi uma cena que me fez parar o carro na hora. Uma mulher idosa, caída na calçada. Sozinha. Chorando. Normalmente, eu confesso, eu teria pensado 2 vezes. Medo de golpe, medo de confusão, medo de 1000 coisas que a gente inventa para justificar nossa indiferença. Mas algo tinha mudado em mim. Parei o carro. Desci. Me aproximei. A senhora tinha caído e machucado o gílio. Bolsas de compras espalhadas pelo chão. Ninguém parava para ajudar. As pessoas passavam apressadas, olhavam de lado, seguiam em frente. Ajudei ela a levantar. Juntei as compras. Perguntei aonde ela morava. Longe, ela respondeu. Muito longe. E meu neto, que sempre me busca, não atendeu o telefone hoje. Coloquei ela no carro. Levei até a casa dela, do outro lado da cidade. No caminho, conversamos. Ela me contou sobre a vida difícil, o marido que tinha morrido jovem. Os 3 filhos que ela criou sozinha, lavando roupa para os outros. A neta que estava doente. O neto que trabalhava de madrugada, e por isso não tinha visto as ligações dela. Quando chegamos na casa dela, uma casinha simples de madeira num bairro humilde, ela tentou me pagar. Recusei. Então pelo menos entra para um café, ela insistiu. Entrei por educação. E foi ali, naquela sala pequena, com móveis antigos e fotos nas paredes.
que eu vi algo que me fez o coração parar. Uma foto antiga, pendurada atrás da porta. Um homem baixinho, de terno surrado, sorriso largo. Quem é ele? Perguntei, apontando para a foto. Ela sorriu com tristeza. Meu marido. Faleceu há 35 anos. Era comerciante. Tinha uma padaria. Uma padaria. Meu Deus! O senhor dele. Qual era o nome? Antônio. Por quê? Sente as pernas fraquejarem. Pedi licença. Me sentei. E contei para ela. Contei sobre meu pai. Sobre a noite de desespero, em frente à padaria. Sobre o homem de terno surrado, que tinha aparecido do nada e salvado ele. Ela começou a chorar. Lágrimas grossas, silenciosas, que escorriam pelo rosto enrugado. Ele sempre fazia isso, ela sussurrou. Ajudava quem estava passando necessidade. Dava o que tinha. O que não tinha. Um dia eu reclamei. Disse que a gente também estava passando dificuldade. E sabe o que ele respondeu? O quê? Que dinheiro vai e volta. Mas bondade fica para sempre. Ela se multiplica. Atravessa gerações. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não era coincidência eu ter parado para ajudar ela. Não era sorte. Era a corrente. A bondade que o marido dela tinha plantado no meu pai estava voltando para ela através de mim. Fiquei lá por horas. Conversamos. Choramos. Rimos. E quando fui embora, deixei dinheiro discretamente debaixo do açucareiro. Não por pena, por gratidão. Gratidão por fazer parte de algo tão maior que eu. Tão perfeito. Tão divino. No caminho de volta para casa, liguei pro meu pai. Contei tudo. Ouvi ele chorar do outro lado da linha. Você entendeu. Filho. Finalmente entendeu. E eu tinha entendido mesmo. A vida não é sobre acumular. É sobre circular. Bondade, amor, generosidade. Tudo isso precisa circular para ter poder. Mas tem uma última coisa que eu preciso te contar. Algo que aconteceu na semana passada e que fechou essa história de um jeito que eu jamais imaginei. Na semana passada, 7 anos depois de tudo começar, eu estava no hospital novamente. Mas dessa vez não como visitante desesperado, como voluntário. Desde aquele dia que ajudei a viúva do seu Antônio, eu decidi que ia dedicar parte do meu tempo a isso. Ajudar. Estar presente. Multiplicar. Todo sábado. Passo algumas horas no hospital fazendo companhia para quem não tem visitas. Lendo para quem não enxerga direito. Conversando com quem precisa desabafar. E naquele sábado específico, me mandaram pro quarto 312, paciente jovem, 20 e poucos anos, câncer, prognóstico ruim. Bati na porta e entrei. Era um rapaz magro, pálido, deitado na cama, olhando pro teto com aquela expressão vazia que eu conhecia tão bem. A expressão de quem perdeu a esperança. Ele mal olhou quando me aproximei. Vem fazer companhia. Se você quiser conversar. Ele fez um gesto de indiferença com a mão. Sentei mesmo assim. Fiquei em silêncio alguns minutos. Às vezes silêncio é a melhor companhia. Até que ele falou, a voz fraca. Por que você faz isso? Ficar aqui com estranhos morrendo? Porque alguém fez por mim, por alguém que eu amo. Ele me olhou pela primeira vez. Nos olhos dele vi curiosidade. Uma fagulha. E comecei a contar. Contei sobre meu pai. Sobre os 3 dias. Sobre o milagre. Sobre a corrente de bondade. Sobre tudo. Ele ouviu em silêncio. E quando terminei, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu não acredito em milagre, ele sussurrou. Eu já rezei. Já pedi. Já implorei. E nada aconteceu. Entendo. Eu também pensei assim uma vez, mas aprendi uma coisa. Milagre não é sempre sobre cura física. Às vezes é sobre cura emocional. Sobre encontrar paz. Sobre entender que a vida tem significado mesmo, quando ela é curta. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois perguntou: como seu pai está hoje? Sorri. Vivo forte. Ainda construindo casas aos 75 anos. Contra todas as probabilidades médicas. E sua avó? A primeira da corrente? Viveu 20 anos a mais. Conheceu bisnetos. Morreu dormindo, em paz. Com 92 anos. Ele respirou fundo. Então milagre é real. Milagre é real quando você permite que ele entre.
Quando você escolhe acreditar. Quando você se abre para a bondade, para a fé, para amor. Voltei para visitar ele todo sábado depois daquele dia. Levei meu pai algumas vezes. Apresentei ele à minha família. E sabe o que aconteceu? Ele começou a melhorar. Não do dia para a noite. Não de forma espetacular. Mas aos poucos. Com tratamento. Com fé. Com companhia. 6 meses depois, ele teve alta. 1 ano depois, ele estava em remissão. E hoje, 2 anos depois daquele primeiro encontro, ele também é voluntário no hospital. A corrente continua. Na última vez que nos vimos, ele me abraçou forte e disse: "Você me salva. Eu não te salvei. Eu só passei adiante o que recebi. Mas tem um último capítulo dessa história. Um epílogo que aconteceu há 3 semanas e que me fez ter certeza absoluta de que tudo isso tinha um propósito divino. Há 3 semanas, meu pai me pediu para ir com ele num lugar. Não disse onde. Só pediu que eu confiasse. Entramos no carro numa manhã de domingo e ele dirigiu por quase 2 horas até chegarmos numa cidadezinha do interior que eu nunca tinha visitado. Ele parou em frente a uma igreja antiga, pequena, de paredes brancas descascadas e sino enferrujado. "É aqui", ele disse. "Aqui o quê? Você vai entender." Entramos. A igreja estava vazia, silenciosa, com aquele cheiro de vela e madeira antiga. Meu pai caminhou até o altar, se ajoelhou, rezou em silêncio. Quando terminou, me levou até um quadro pendurado na parede lateral. Era uma pintura velha, quase apagada pelo tempo. Mostrava uma cena de pessoas se ajudando, carregando pedras, construindo algo juntas. E embaixo, uma placa de bronze com inscrição: "Em memória de Joaquim Santos, que ensinou que bondade constrói mais que pedras." Joaquim Santos era meu bisavô, o pai da minha avó. Meu pai apontou para a placa. A corrente começou com ele. Há quase 100 anos, ele construiu essa igreja com as próprias mãos. De graça. Porque acreditava que casa de Deus não pode ter preço. Eu estava sem palavras. E depois dele, veio sua avó. Depois dela, eu. Agora você. E quando você tiver filhos, vai ensinar eles também. Porque essa é nossa herança. Não dinheiro. Não propriedades. Bondade. Sentei num dos bancos de madeira, processando tudo aquilo. 4 gerações. 100 anos. Centenas. Talvez milhares de vidas tocadas. Tudo porque um homem, há um século, decidiu que bondade era mais importante que qualquer outra coisa. Quanto tempo meu bisavô viveu? Perguntei. Meu pai sorriu. 52 anos. Morreu novo. De acidente de trabalho. Apenas 52 anos. Mas o impacto dele atravessou um século. Voltamos para casa em silêncio. Mas não era um silêncio triste. Era um silêncio cheio de propósito. Naquela noite, abri meu notebook e comecei a escrever. Escrevi tudo. A história do meu bisavô, da minha avó, do meu pai, do rapaz do hospital, da viúva do seu Antônio. Escrevi porque entendi que histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser espalhadas. Porque numa época onde todo mundo está correndo atrás de sucesso material, a gente esquece que o verdadeiro legado é o bem que a gente deixa no coração dos outros. Publiquei a história numa rede social pequena. Não esperava nada. Mas em 3 dias, tinha viralizado. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Pessoas do mundo inteiro contando suas próprias histórias de bondade, de milagres, de fé. E o mais incrível, pessoas começaram a criar correntes de bondade nas suas próprias cidades, inspiradas pela história da minha família. Eu recebi mensagens de gente que eu nunca vi na vida me agradecendo, dizendo que a história tinha dado esperança, tinha mudado perspectiva, tinha salvado vidas. E foi aí que eu entendi o propósito de tudo. O milagre do meu pai não foi só para salvar ele, foi para ensinar todos nós que amor é mais forte que morte, que bondade é mais poderosa que qualquer doença, que fé move montanhas quando a gente permite. Mas a história não termina aqui. Porque há uma semana, algo aconteceu que foi a confirmação final de tudo. Há uma semana. Numa quinta-feira comum, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número internacional. Era uma mulher, falando em português carregado de sotaque espanhol. Ela disse que seu pai tinha lido a história da minha família. Ele estava no hospital,
com câncer avançado. Os médicos tinham dado dias de vida, mas depois de ler a história, ele pediu para ela fazer uma coisa: espalhar bondade, ajudar alguém, passar adiante. E ele melhorou, ela disse. A voz embargada. Não sei explicar como. Mas ele melhorou. Os médicos estão confusos. E meu pai disse que foi Deus respondendo através da corrente de bondade. Eu fiquei sem palavras. A corrente tinha atravessado oceanos. Ela continuou. Meu pai pediu que eu te ligasse para agradecer e para dizer que ele vai continuar a corrente na Espanha, que vai ensinar os netos dele, que a história da sua família salva a dele. Quando desliguei o telefone, chorei. Chorei de gratidão, de emoção, de compreensão profunda de que a vida é muito maior do que a gente imagina. Naquela noite, fui visitar meu pai. Ele estava no quintal, como sempre, cuidando das plantas. Contei sobre a ligação, sobre a Espanha, sobre a corrente que agora era internacional. Ele parou de regar as plantas, me olhou com aqueles olhos cansados mas brilhantes, e disse: Sabe qual é o verdadeiro milagre, filho? Não é que eu esteja vivo. É que bondade não morre. Ela se multiplica infinitamente. Como aqueles pães e peixes da Bíblia. Você dá um pouco e de repente tem para alimentar multidões. E ele tinha razão. O milagre não foi só médico. Foi humano. Foi espiritual. Foi a prova de que, quando a gente escolhe amor em vez de egoísmo, quando escolhe servir em vez de só receber, a gente toca o divino. Hoje, 7 anos depois daqueles 3 dias fatídicos, meu pai está com 75 anos. Trabalha menos, descansa mais. Mas continua ajudando. Continua plantando bondade. Ou continuo sendo voluntário no hospital. Continuo contando a história para quem precisa ouvir. Continuo passando adiante. E sabe o mais incrível? Semana passada descobri que estou esperando meu primeiro filho, uma menina. E eu já sei qual vai ser o nome dela. Maria. Como minha avó. Como a primeira mulher da corrente que desafiou a morte com fé e bondade. E eu vou ensinar ela, desde pequenininha, que bondade é a maior herança que a gente pode deixar. Que milagres acontecem quando a gente abre o coração. Que Deus aide através das nossas mãos, quando a gente se permite ser instrumento. Então, se você ficou até aqui, até o final dessa história, eu quero te fazer um convite. Não para acreditar cegamente em milagres médicos, mas para acreditar no milagre da bondade. Faça algo bom hoje. Ajude alguém. Um desconhecido. Um amigo. Não importa. Porque você nunca sabe se aquele gesto vai ser a primeira pedra de uma corrente que vai durar 100 anos e tocar milhares de vidas. Você nunca sabe se sua bondade vai ser o milagre que alguém está esperando. Meu pai me ensinou isso. Minha avó ensinou ele. Meu bisavô ensinou ela. E agora eu estou ensinando você. A corrente continua. E ela só para quando a gente decide parar de passar adiante. Então não para. Multiplica. Porque bondade é a única coisa nesse mundo que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E se você acredita nisso, se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha, comenta. Porque histórias assim precisam ser espalhadas. Não por ego, mas porque num mundo cheio de desespero, a gente precisa lembrar que milagres acontecem, que fé move montanhas, que amor é mais forte que morte, e que às vezes, Deus espera a meia-noite, o terceiro dia, o último suspiro, só para nos mostrar que Ele nunca, jamais, desiste da gente.